Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa mentoria Imparável. Nós estamos no módulo de execução. Aula passada nós falamos sobre disciplina, ou melhor, sobre hábitos, né? Anteriormente a gente falou sobre disciplina e hoje a gente vai falar sobre uma senhorinha chamada Constância. Eu conheci algumas Constâncias, algumas pessoas com o nome de Constância, mas nós não vamos falar de pessoas, nós vamos falar de um complemento nesse processo de execução, que é a constância. Vocês conseguem definir para mim o que que é constância? O que que tem na cabeça de vocês como constância? Dar continuidade naquilo que eu comecei a fazer de forma intencional. Continuidade no que você começou a fazer de forma intencional. O que mais? Constância. O que que é constância para vocês? Frequência, periodicidade, continuidade. Continuidade. Interessante. Alguém mais? Constância. Nossa aula de número 4 ela vai falar sobre o efeito da constância, né? Como pequenas ações repetidas constroem grandes resultados. Será que a gente poderia chamar a constância de rotina? Talvez. Talvez a gente poderia criar um sistema, criar uma rotina onde a gente consiga ser constante, né? O próprio nome já está dizendo, é constante, é continuar, né? De continuar fazendo, de continuar da mesma forma, de continuar agindo. E na aula de hoje, até quero colocar o objetivo da nossa aula aqui, nosso objetivo é compreender que resultados significativos raramente são consequência de um único esforço. Eles são construídos por meio da repetição consistente de ações importantes ao longo do tempo. E ao final dessa aula aqui, cada um de vocês deverá entender como a constância gera acúmulo, desenvolvimento, confiança e resultados sustentáveis, aprendendo também a lidar com a frustração dos períodos em que ainda não conseguem enxergar os resultados do próprio esforço. Vamos lá, vamos trazer para a nossa realidade aqui. É, não é novidade para ninguém que a gente quer que as coisas aconteçam, certo? Todo mundo está querendo que alguma coisa aconteça. Todo mundo está em busca de algum resultado, todo mundo está querendo crescer, todo mundo está querendo faturar mais, estar num nível melhor, ampliar o conhecimento, ampliar o negócio. Cada um tem o seu objetivo, cada um está aí em busca do seu propósito de cumprir, enfim, de tantas outras coisas. E a gente, claro, a gente quer que o resultado venha e vamos falar a verdade, né? A gente gostaria que o esforço fosse o mínimo possível para as coisas acontecerem. Na verdade, não seria bem melhor se a gente não precisasse se esforçar tanto e o resultado começasse a aparecer? É verdade. É o que a gente quer. Mas é assim que funciona? Essa é a nossa realidade? Essa é a realidade de todo mundo? Para algumas pessoas, às vezes, parece que as coisas se encaixam mais fácil, parece que flui, e para a gente parece que demora mais. Não é verdade? Ou como você é diferente? Porque para mim tem hora que eu olho e falo assim, caramba, mas será que não vai? Parece que não flui, parece que a coisa não está acontecendo, o que que eu estou fazendo de errado e tal. E aí você vai lá, eu pelo menos vou lá, olho o planejamento, vejo o que que eu estou fazendo de certo, o que que eu estou fazendo de errado e tal. E aí eu falo, bicho, o que está faltando? Às vezes é só continuar. E quando a gente fala da constância, está justamente nesse ponto, que a gente não está enxergando ainda o resultado, mas o resultado vai vir se eu continuar. O resultado vai aparecer quando eu continuo fazendo aquilo que precisa ser feito. Por isso que eu bato sempre na tecla do planejamento, de você ter um planejamento, de você saber o que você quer. Talvez você não vai ter o planejamento mais bonito do mundo. Se você for olhar, o meu não é o mais organizado do mundo, o meu planejamento não é o mais. Não.
mas eu consigo me entender. Eu consigo saber o que eu preciso. Ah, eu não sei fazer um planejamento. Escreve. Pega lá uma caneta, pega um papel, que seja, escreve. Ó, pega uma agenda ou pega um bloco de anotações e escreve o que você está buscando. Você não precisa de um desenho fantástico, você não precisa de imprimir, você não precisa de nada disso. Mas você precisa saber, você precisa dar nome para as coisas que você está buscando. Isso acaba se tornando um planejamento, porque você coloca no papel o que você está buscando. E aí, o que você precisa fazer a partir disso? Definir o que você quer, tá lá bem claro, tá bem explícito lá o que você quer. Aí você vai desenvolver metas para você chegar onde você gostaria. Ó, você pega algo grande, divide ele em partes menores e vai ficar muito mais fácil. O que você vai precisar a partir disso? Desenvolver um plano de ação para você cumprir todas essas metas. Quando você cumpre todas essas metas, você alcança seus objetivos. Claro, falando assim é simples, falando assim é fácil, mas dentro dessas metas precisa da constância. Precisa de rotina, precisa de você desenvolver algumas coisas. E claro, você vai colocar dentro desse planejamento o que você vai fazer. Por exemplo, dentro do teu planejamento lá tá que você vai, sei lá, melhorar a tua qualidade de vida ou vai melhorar teu preparo físico ou vai perder alguns quilos. Hoje nós temos aí o Mojaro, né? Nós temos aí um monte de coisa que está ajudando a acelerar. Ok, cada um é responsável pelas suas consequências. Você pode acelerar, algumas pessoas buscam acompanhamento médico, outros vão por conta, tudo tem uma consequência. Pode até ser que você acelere. Mas mesmo que você utilize esse tipo de medicamento, e se você não tiver o hábito de fazer atividade física, não melhorar sua alimentação, em pouco tempo você volta para aquele estágio. Por quê? Não teve um planejamento em cima disso. Opa, ele pode te ajudar? Ele pode acelerar? Pode, mas aí se você colocar dentro de um planejamento, você vai ter que ter um sacrifício que talvez você estava adiando para você continuar fazendo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Que existe um percurso, existe um caminho, existem coisas a serem realizadas e a gente não pode desistir desse meio do caminho. Então, a gente está falando aqui sobre execução. Então, a gente vive, né, já não é segredo, a gente tem falado isso desde a primeira aula, que nós vivemos em uma época que valoriza resultados rápidos. Vamos lá. Às vezes, você começa a fazer algo, aí você tem as suas referências, aí você olha, começa, vai. Você não vê o resultado, aí você começa a olhar outra pessoa conseguir atingir os resultados e você fala assim: ah, isso daqui não é para mim. Quantas pessoas desistem já no primeiro momento? Quantas pessoas já param porque não veem resultado no primeiro dia? Quantas pessoas param porque não veem resultado na primeira semana? Quantas pessoas desistem porque não vê resultado no primeiro mês? Muitas. Muitas pessoas não passam da fase inicial. E nós temos fase. Quando eu coloquei lá, ó, na imagem inicial, quer ver? Eu até vou voltar para vocês verem. Aqui nós temos um degrau, ó. Temos um caminho, né? Eu tenho todas as imagens desse módulo aqui eu tenho colocado como um caminho, como um degrau. Mas hoje, hoje, o que você precisa fazer hoje? O que você precisa hoje, né? Esquece amanhã, esquece o ontem, pensa no hoje. O que precisa ser feito hoje para você alcançar seus objetivos? E se você ainda não tem, para aí durante a aula e vai escrevendo, pega o papel e a caneta e vai escrevendo, vai pensando. Não precisa ser muito objetivo. Coloca dois, coloca três, coloca cinco objetivos aí. O que você acha que você vai cumprir até o final do ano, dentro de um ano? Por quê? A gente valoriza muito a questão do resultado rápido. As pessoas elas querem mudança imediata, querem crescimento acelerado, querem resposta instantânea, mas quando iniciam algo novo, naturalmente procuram sinais de que aquilo está funcionando. E aí
justamente por isso. A gente precisa ver, a gente precisa entender que aquilo está dando certo. Nós somos movidos por isso. Só que a gente não valoriza muitas vezes os pequenos resultados, né? Quando esses sinais não aparecem rapidamente, algumas pessoas começam a desistir. Por quê? Elas criam um nível de expectativa muito grande e geram uma frustração muito grande. Então, o problema é que grande parte dos resultados mais importantes da vida não acontece de forma imediata. Vamos lá. Os resultados, os grandes resultados da nossa vida, as nossas grandes conquistas, elas não acontecem de uma hora para outra. Vamos fazer um paralelo aqui? Vamos fazer um paralelo? Faz uma análise aí. As pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Tem algumas exceções, claro. Mas a maior parte das pessoas, elas já tem uma certa idade. Eu já fiquei pensando várias vezes, poxa, por que que eu não posso, né, alcançar algumas coisas tal? Por que que eu tenho que ter determinado? Porque você vai adquirindo experiência, você tem um caminho. Então, aquelas pessoas que você olha numa certa idade, conquistando algumas coisas grandes, chegando no ponto de ser milionário, bilionário, elas traçaram todo um caminho. Elas passaram por todo um processo de construção para poder chegar. Algumas pessoas estão acelerando. E aí esse é o ponto importante. Deu uma travada aqui. Algumas pessoas estão conseguindo acelerar. E é isso que eu quero chamar a atenção. Porque quando a gente tem um planejamento, quando nós temos objetivos e quando nós temos ferramentas, nós podemos acelerar muitas coisas nesse processo. Mas eu preciso entender que não é do dia para a noite. E não é de uma hora para outra. Assim como você ter um corpo lá que você gostaria, assim como você ter um diploma, por exemplo, você vai ter que passar pelo processo. Você vai ter que cumprir a grade de aulas que você tem para estudar. No final, você vai ter que apresentar lá o seu TCC de uma forma ou de outra. Você vai ter que entregar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que fazer a colação de grau para que você tenha lá o seu certificado. É um processo. As coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Tá. Existem, deixa eu aparecer aqui. Existem períodos em que você está construindo algo sem perceber claramente o quanto aquilo está avançando. Você está desenvolvendo habilidades, fortalecendo comportamentos, criando experiência, aumentando a sua capacidade e preparando o terreno para resultados que só aparecerão mais adiante. Por isso, a constância exige uma competência cada vez mais rara, que é a capacidade de permanecer. Quando nós desenvolvemos essa capacidade de permanecer, por que que nossa estrutura aqui ela não é imediata? Não é algo de uma semana, não é algo de um mês. Porque eu sei que esse processo demora. Eu já estou há 6 anos nesse processo e a Aline também pode falar sobre isso. A gente tem se descoberto cada vez mais. Quando você resolve uma coisa, você descobre que você tem um outro bloqueio. Que a gente tem também, tá? A gente não é porque a gente estuda, não é porque a gente está aqui na frente que a gente não tem bloqueio também. Nós temos vários, vários. E aí a gente resolve um, aparece mais dois. Resolve esses dois, aparece mais. Por quê? Nós estamos em constante construção. O desenvolvimento pessoal não para quando você chega na aposentadoria. Não. Ele continua, você continua vivendo. Você tem a oportunidade de continuar crescendo ou desfrutar até mesmo das coisas que você tem. E para desfrutar das coisas que você tem, exige um planejamento também. Porque senão você consome todos os recursos que você construiu durante uma vida em alguns meses, em alguns anos. Porque você já não está trabalhando mais para poder fazer aquilo acontecer. Tudo isso precisa de um planejamento. O problema é que às vezes a gente quer o resultado imediato e não quer passar pelo processo. A constância, ela leva a gente a passar pelo processo. A constância é o teu guia dentro desse processo. É que vai pegar da sua mão e vai levar você a fazer acontecer. Porque as coisas não acontecem do dia para a noite.
As coisas acontecem quando a gente vai construindo. Sabe como que eu costumo falar sobre isso daqui? Acho que a maioria de vocês conviveu com isso, né? Talvez um ou outro não. Mas eu, desde pequeno, assim, eu cresci é, no, no, no contexto de chácara, de fazenda. Então eu sempre estava perto de um rio, ou tomando banho, pescando e tudo mais. E aí eu sempre observava, né? Em alguns lugares, o rio, ele parece que não está se movendo. Parece que não está se movendo. Parece que está parado. Você olha a água assim, ela está parada. E eu ficava assim, poxa, mas esse rio não está fluindo. Esse rio não tá correndo, né? Essa água não está correndo, essa água está parada. Só que você andava uma distância pequena, às vezes nem era muito longe, em determinado lugar, esse rio ele já tinha uma correnteza que às vezes você não conseguia atravessar ele. Poxa, mas é o mesmo rio. Como que lá em cima ele se mostra parado e aqui ele está numa correnteza e lá não interfere em nada? Claro, tem toda a questão do terreno, tem toda essa parte aí, mas significa que ele não estava parado lá em cima. Eu simplesmente não estava vendo o movimento do rio. Aparentemente, ele estava parado, só que ele estava fluindo. E é isso que acontece com a gente. Todas as vezes que você vem para cá para estudar, para participar da aula, todas as vezes que você pega um livro para ler, todas as vezes que você assiste uma palestra, um podcast, todas as vezes que você começa a ampliar o seu conhecimento, você está nesse processo de alimentação do teu desenvolvimento pessoal. Todas as vezes que você participa de uma imersão, que você busca esse conhecimento, você está se alimentando. Que vai acontecer daqui a pouco? Você vai ter uma estrutura muito maior para você superar os desafios, para você ter ideias, o teu vocabulário aumenta. Quando comecei a ler, eu, eu percebi que a minha capacidade de resposta, ela se tornou muito mais rápida, o conhecimento trazer resposta para algumas coisas. Eu comecei a perceber que o meu vocabulário melhorou muito. Eu comecei a ter palavras ou dizer palavras que eu não dizia antes, mas isso você não percebe. Talvez você venha aqui para a aula, você não percebe que você está se alimentando, você não percebe que as coisas estão acontecendo. Sabe quando você vai perceber? Quando você tem que colocar em prática. E aí os desafios são bons por causa disso, porque é a oportunidade que você tem de colocar em prática aquilo que você está aprendendo. E todos os dias a gente tem desafio. Tem alguém que não tem desafio algum dia da vida? Eu tenho todos os dias. Todos os dias eu tenho pelo menos um desafio. O dia mais calmo, pelo menos um, dois ou três desafios tem ali. Tem dia que tem mais até. Mas é onde eu tenho a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Colocar em prática aquilo que eu estou falando. Colocar em prática aquilo que eu absorvi. E o que que faz com que eu coloque isso em prática? É a constância. É me manter firme. É não desistir no momento de dificuldade. E a constância, ela exige essa competência, essa capacidade de permanecer. Mas vamos lá, vamos falar aqui dos grandes resultados. Os grandes resultados são construídos no acúmulo. Marca aí para você não esquecer. Os grandes resultados são construídos no acúmulo. É uma série de pequenas coisas que vão gerar esses grandes resultados, tá? Então, existe uma tendência natural em superestimar aquilo que podemos fazer em um único dia e subestimar aquilo que somos capazes de construir em meses ou anos. Então, você vai construindo em meses, anos, só que a gente quer ver o hoje agora, né? Nós queremos grandes mudanças imediatas, mas o resultado consistente funciona de outra maneira. Uma pequena ação pode parecer insignificante quando analisada isoladamente. Entretanto, quando essa mesma ação é repetida dezenas, centenas ou milhares de vezes, seu impacto começa a se acumular. Vamos lá. É, deixa eu ver se voltou aqui. Eu, eu trato de algumas pessoas e às vezes a pessoa ela desenvolveu um comportamento e ela viveu praticamente uma vida, às vezes
5 anos, 10 anos naquele comportamento. Aí ela entendeu que ela precisa de mudança. Ela entendeu que ela precisa, que não é aquilo que ela queria. E aí ela faz uma mudança de direção. Aí ela começa no novo caminho. Ela começa a fazer aquilo que estava certo. Você acha que as pessoas que estão à sua volta, que as pessoas que conheceram você com aquele tipo de comportamento, elas vão acreditar na sua mudança de uma hora para outra? Vocês acham que as pessoas vão acreditar realmente que você mudou, que as coisas vão acontecer? Por exemplo, às vezes você fica falando que, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, vou, não sei o quê. Aí você promete um monte de coisa, só que você nunca faz, você nunca executa. Você começa um projeto e não tem resultado. Você começa outro projeto e não tem resultado. Você começa outro projeto e não tem resultado. Você tem, sei lá, 5, 10 projetos na sua mão e não está fazendo nenhum acontecer. Quem está do seu lado está vendo a sua animação, está vendo a sua empolgação, mas não tá vendo seu resultado. Sim, tá travando bastante porque eu estou nos dados móveis ainda, estou sem internet aqui de Wi-Fi. Às vezes ela vai dar uma travadinha, mas a gente volta. Estou acompanhando aqui no live. Você acha que essa pessoa que a vida inteira está vendo você prometer e não cumprir, você acha que ela vai acreditar em mais uma vez que você falar? Porque não tem constância. Você tem um monte de janela aberta. Sabe quando você pega o computador e vai abrir na janela ali? Você tem um monte de janela aberta e você não aproveita nenhuma. Você não executa nenhuma. Você não faz nenhuma acontecer. Você acreditaria numa pessoa assim? Você acreditaria? Como que você vai acreditar? Quando que você vai acreditar? Quando você começar a ver o resultado dela. É assim que as coisas vão acontecer. Só que não é do dia para a noite. Não é a pessoa falando, não, eu vou mudar e a semana que vem já está tudo certo. Não, você precisa de um tempo. Você vai precisar observar ela semanas, meses, talvez anos, para saber se realmente ela está cumprindo com aquilo que ela fez. E isso acontece com a gente também, tá? Acontece com o nosso cérebro. O nosso cérebro está acostumado com um comportamento, acostumado com as promessas que a gente está fazendo, com as mentiras que a gente conta para a gente mesmo, e ele sabe que a gente não vai cumprir. Sabe por quê? Porque eu não tenho constância. Eu não continuo no momento difícil. Eu só quero continuar no momento fácil. E no momento fácil é bom, não é? É bom quando as coisas estão todas alinhadas, quando as coisas estão acontecendo. Mas e nos momentos difíceis? Como que eu ajo? Nos momentos de dificuldade, como que eu faço? Eu desisto? Eu paro? Eu jogo tudo pro ar? Estou abrindo esse parênteses aqui para você pensar um pouco. Uma conversa com o cliente pode parecer apenas mais uma conversa, mas repetida diariamente pode transformar completamente os resultados de um negócio. Deixa eu abrir aqui mais um parênteses. Quando eu comecei no processo que eu estou hoje, eu tinha muita dificuldade para vender. Eu nunca fui assim, vendedor nato. Nunca fui. E eu tive que desenvolver. Quando eu entrei para o mundo do desenvolvimento pessoal, sabe o que que eu fiz? Quando o meu Instagram começou a bombar, quando o meu Instagram alcançou 10 mil seguidores, teve uma época que começava a vir 1.000, 1.500, 2.000 pessoas por dia. Eu remixava uns vídeos lá de motivação. Eu tive vídeo que passou de 2 milhões e tal. Isso traz muito seguidor. Então eu entendi o formato do algoritmo naquele momento e aí eu comecei a explorar isso. Foi quando eu comecei a crescer. E aí eu criei uma estratégia. Falei, poxa, eu preciso aproveitar isso. Eu preciso aproveitar os seguidores que estão vindo e transformar isso em resultado. E eu comecei.
a mandar mensagem para todos os seguidores que começavam a me seguir, mandando uma mensagem de boas-vindas, falando o que eu fazia e oferecia uma consultoria gratuita. Eu peguei um período de 2 dias, por exemplo, e ofereci mais de 100 consultorias. Não, foi bem mais. Foi, acho que umas 400. De todas as pessoas que entravam, a maioria não respondeu. Mas disso tudo, eu consegui 76 pessoas que agendaram. 76 pessoas numa semana que aceitaram essa consultoria gratuita. Dessas 76, eu consegui falar só com 30, que os outros não compareceram. Dessas 30, eu fechei 4. Ou seja, de centenas, reduzir para dezenas. Dessas dezenas, algumas dezenas só foram para frente. E dessas pessoas que eu consegui falar, eu consegui ainda converter 4. Mas por que que eu fiz isso? Porque eu queria treinar a minha capacidade de poder abordar. Eu fiz um treinamento de vendas e eu tinha que colocar em prática as técnicas que eu estava aprendendo, porque senão não ia adiantar nada eu absorver o conhecimento e não colocar em prática. Então, eu chamei muitas pessoas, consegui falar com mais de 70 pessoas e depois eu fui desenvolvendo minha capacidade. Quando você olha para quem trabalha no digital, fazendo tudo isso de forma orgânica, é um resultado extraordinário. É um resultado extraordinário. Você conseguir converter 4 de 70. É um resultado extraordinário. Mas era o meu treinamento. Se eu não convertesse ninguém, não tinha problema nenhum, porque era um treinamento. Eu fiz 3 anos de live no Instagram, todos os dias, porque era meu treinamento. Quando fechou o ciclo de 3 anos, eu não abri mais live no Instagram. Até mesmo porque hoje também nem vale a pena mais no Instagram. Vale mais a pena no TikTok. Mas era o meu treinamento. Eu cumpri. Eu cumpri com o meu treinamento. E aí algumas pessoas chegam para mim e falam assim: ah, eu queria poder falar. Eu queria. Eu falei, então começa. Porque eu tenho mais de 2.000 horas falando. Eu já tenho mais de 2.000 horas de aulas, de conteúdo. Então, se eu não começasse lá atrás, hoje eu não teria tudo isso. Por quê? Permaneci. Constância. Aí você pode perguntar assim, mas deu vontade de desistir? Todos os dias. Só todos os dias. Só todos os dias. Ó, 1 hora de estudo não transforma imediatamente um profissional, mas centenas de horas acumuladas desenvolvem conhecimento, competência e autoridade. A constância possui uma força que o esforço isolado não consegue reproduzir. O que você faz uma vez pode gerar uma experiência. O que você faz repetidamente constrói uma trajetória. Lembrei que eu vi um vídeo da Vilma, que ela postou de uma aluna dela, né, que ela está treinando, fazendo ali o que ela faz na questão da costura, de cabelo ali e tal. A Vilma já tem milhares de horas fazendo isso, correto, Vilma? Tem milhares de horas, tem uma experiência gigantesca. Para ela é muito fácil. Chega ali, porque ela já faz isso há bastante tempo. A pessoa que fez pela primeira vez, talvez ela até tenha habilidade, mas ela tem um pouco mais de dificuldade, porque ela começou agora. É normal. É normal. Como que ela vai adquirir uma habilidade? De acordo com o que for passando as horas de treinamento. De acordo com o que ela for fazendo. 1, 2, 3, 4, 10, 100, 200, 1.000, 10.000, 50.000, 100.000. Ponto. Aí a coisa começa a ficar boa. Aí você começa a melhorar. E nas primeiras você vai errar. E todas as vezes que você errar, você vai ajustar. Só que imagina se você errar e você desistir logo no primeiro erro. Parou, acabou. Não adianta, não vai fluir. A constância, ela vem para nos mostrar que não basta você fazer apenas uma vez. Porque se você fizer apenas uma vez, duas, três, quatro, vai gerar uma experiência. Mas se você continuar repetindo, você vai construir uma trajetória.
E aí nós precisamos entender que existe um vale invisível entre o esforço e o resultado. Eu conheço muitas pessoas esforçadas, mas não tem resultado. Então, um dos momentos mais perigosos de qualquer processo é aquele em que você está fazendo a sua parte, mas ainda não consegue enxergar claramente o resultado. E a gente quer o resultado. Só que às vezes não é o momento desse resultado chegar. Então você está estudando, mas ainda não se sente preparado. Está treinando, mas ainda não percebe grandes mudanças. Está trabalhando no seu projeto, mas os resultados ainda são pequenos. Está tentando melhorar uma habilidade, mas ainda comete erros. É nesse ponto que surge a dúvida. Será que está funcionando? É justamente nessa parte aqui que começam os questionamentos. Será que está funcionando? Será que estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que está dentro do meu propósito? Será que é isso mesmo que eu deveria fazer? Muitas pessoas abandonam exatamente aqui, exatamente nesse ponto aqui, quando começam os questionamentos. Elas acreditam que o resultado ainda não apareceu, o esforço não está produzindo efeito. Se o resultado ainda não apareceu, é porque esse esforço não está produzindo efeito, é porque talvez eu esteja no caminho errado. E talvez não seja isso. Existe um período entre o início da ação e a manifestação do resultado. Eu vou repetir para você entender. Existe um período entre o início da ação e a manifestação desse resultado. E a gente precisa aprender a esperar. E aí eu vou chamar a atenção porque a própria Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3 fala que existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe um tempo para tudo, para tudo. E a gente precisa entender que cada coisa tem um tempo, cada processo tem um tempo. A constância, volta a dizer, a constância vai ser a pessoa que vai te guiar nesse processo de tempo. Porque se você parar de fazer no período em que o resultado não está aparecendo, vai produzir menos resultados ainda. Porque o resultado está em você permanecer, em você não parar no meio do caminho, em você continuar fazendo as coisas acontecer. Durante esse período, você pode não perceber mudanças externas significativas. Entretanto, internamente algumas coisas estão sendo construídas. Você pode até não olhar para o externo e enxergar as coisas acontecendo. Mas lá dentro as coisas estão fluindo. Você está aprendendo, você está ganhando experiência, você está desenvolvendo resistência, você está descobrindo os seus erros, você está aperfeiçoando a execução, está se tornando melhor. Nem sempre a ausência dos resultados visíveis significa ausência de progresso. Às vezes significa apenas que o processo ainda está acumulando força. E se ele ainda não rompeu, se ainda não fluiu, é porque você não acumulou todas as forças possíveis. Quer ver, ó? Faz um teste. Pega um barbante, só um barbante. Você vai lá, você puxa ele, se você fizer um pouquinho de pressão, você consegue arrebentar ele facilmente. Agora pega esse barbante e junta ele com 3, com 5, com 10 e faz a mesma coisa. Vê se você consegue. É isso. É isso. Quando você está começando, é fácil de romper. Mas quando você vai acumulando experiência, quando você vai acumulando resultados, pequenos resultados, né? Que às vezes não vai estar visível ainda o grande resultado. Mas só de você acordar essa semana, só de você se preparar para essa aula, só de você pegar um livro para ler, só de você ter feito o teu devocional, só de você ter acordado e agradecido hoje, já é um processo. Já é uma pequena conquista, um pequeno resultado. Só que a gente só foca nos grandes. Só de você parar hoje, ou parou ontem, né? Ou parar agora para você fazer o teu planejamento da semana já é uma conquista. Que você não está vendo grandes resultados, mas esse planejamento, juntamente com a execução, vai fazer com que esse resultado apareça. Vai fazer com que as coisas aconteçam. Voltou, voltou, voltou.
A soma, estava falando ali que a soma de tudo que você vai fazendo vai mostrar um grande resultado para vocês lá na frente, tá? Então, permaneça. A constância está em você permanecer. Outro ponto importante aqui é que a consistência não é fazer muito, é não parar. A consistência não é você fazer muito, é você não parar. Então, existe uma visão equivocada de de que ser constante significa produzir o máximo de capacidade todos os dias. Não significa. Você não terá o mesmo nível de energia diariamente. Existirão dias excelentes e dias difíceis. Haverá momentos em que você conseguirá avançar muito e outros em que você precisará reduzir o ritmo, e é normal, tá? Você não vai ficar no mesmo ritmo o tempo todo. Frequência, tá? A constância não exige intensidade máxima o tempo todo. Ela exige continuidade. Continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo, continua fazendo. Vamos lá. Vamos chamar um ponto aqui. Quando você vai para academia, você vai para academia, geralmente eles vão montar um treino para você, de acordo com o teu objetivo. Sim ou não? Ó, vamos lá. Se você chega na academia e não tem nenhum objetivo, fica difícil, né? Olha, na academia você precisa de objetivo, na vida também. Ó, eu ouso dizer que nem suas orações são atendidas. Por quê? Porque como que você vai chegar para Deus e pedir algo, sendo que você não sabe o que você quer? Como que a tua vida vai dar certo, sendo que você não sabe o que você quer? Você vai ter que definir. Nil, não está claro. Define alguma coisa. Depois vai clareando. Então você chega lá na academia, vai montar um treino para você. Montou o treino, você fez o primeiro dia. Claro, alguns se iludem, né? Alguns saem, ó, já tô forte no primeiro dia, já tô forte na primeira semana. Aí chega em casa amanhã, tá tudo dolorido, tá toda dolorida. Às vezes você já fez academia, tem um ano, dois. Você acha que você vai voltar no mesmo nível que você estava antes. E não é assim. Você pode até colocar a mesma carga, você pode até conseguir levantar a mesma carga, mas você vai ficar tudo travado amanhã. Porque teu corpo não está acostumado com aquilo. Você vai ter que começar gradativamente. Você não vai poder forçar no primeiro dia. Você não vai poder forçar no segundo dia. Você vai forçando durante a semana, na outra semana você vai forçar. Às vezes você vai passar um mês, vai mudar aquele plano e vai aumentar a carga. Não é assim? Porque o corpo não vai aguentar, não suporta, não adianta. E é isso que você precisa entender. Você vai ter que ir aumentando conforme você vai aguentando. Então, exige continuidade. Você precisa continuar fazendo. A intensidade pode variar, o compromisso precisa permanecer. A intensidade pode variar, mas o compromisso, ir todos os dias lá, vai ter que permanecer. Então, essa é uma das grandes diferenças entre quem constrói resultados sustentáveis e quem vive em ciclos de entusiasmo e abandono. E aí nós precisamos entender também que existe um perigo de recomeçar sempre do zero. Muitas pessoas sempre estão recomeçando do zero. Então, existe um comportamento extremamente desgastante e constantemente em modo de recomeço. A pessoa começa uma dieta, para, começa novamente, inicia um projeto, abandona. Inicia outro, define uma meta, perde o foco, cria uma nova meta e assim vai. Depois de algum tempo, começa a acreditar que o seu problema é a falta de capacidade. Porque ela começou e desistiu, começou e desistiu, começou e desistiu, mas muitas vezes não é. O problema é que ela nunca permaneceu o tempo suficiente em uma direção. Então, toda vez que você abandona um processo, você perde parte do acúmulo que estava construindo. Você estava acumulando, 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 você abandonou esse processo, desfez, desfez, voltou a estaca zero. Volto no exemplo da academia. Você está indo na academia, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você está bem, ritmo bom, correndo bem, pá, levantando peso, você ficar um mês sem fazer, você vai acabar voltando a estaca zero, porque você vai perder tudo que você já construiu. Você começou a acumular e perdeu nesse período que você ficou fora. Então, isso não significa insistir cegamente em algo que comprovadamente não funciona. Eu sempre bato nessa tecla, tá? Sobre não desistir. Só que não desistir
daquilo que faz sentido. Não desistir daquilo que está na direção do seu propósito. Não desistir daquilo que realmente está dentro do que você precisa fazer. Aquilo que não está dentro do que você precisa fazer, abandona. Abandona. Ah, comecei a ler um livro, não gostei do livro. Por que que você tem que ir até o final com o livro? Porque a gente tem muito dessa, né? Ah, comecei a ler um livro, tem que terminar. Mas peraí, se você não gostou do livro, se o conteúdo não agrega em nada na sua vida, por que que você tem que ir até o final? Por quê? Fecha o livro, agradece pelo conteúdo que você teve até ali e... Ah, comecei um negócio, achei que era bom. Ó, pega aí, uma faculdade. Ah, eu queria fazer um curso tal. Começa a faculdade. De repente você começa. Aí você fala assim: não, não era o que eu estava esperando. Não é isso que eu quero para minha vida. Você vai continuar 4 anos ainda estudando ou você vai encerrar logo? Porque são 4 anos da sua vida que você vai perder fazendo uma coisa que você não gosta. Muita gente fez isso. Muita gente faz isso. Continua insistindo numa coisa que não faz sentido. Sendo que você poderia pegar toda essa energia e focar na direção que faz sentido para você. Investe naquilo que faz sentido. Aquilo que faz sentido vai até o final. Permanece, continua, faz acontecer, mostra resultado para você e para as outras. Então, constância não é teimosia. Constância não é você ser teimoso. Você pode ajustar a estratégia, pode melhorar o processo, pode corrigir a rota, mas precisa tomar cuidado para não abandonar o objetivo toda vez que o caminho se torna desconfortável. O que que acontece? As pessoas elas têm um objetivo, está lá na frente. Elas criaram o seu planejamento para poder executar as metas. Só que não está dando certo. Em vez de mudar a rota, em vez de mudar o planejamento, elas desistem do objetivo. Se o objetivo faz sentido para você e você não está conseguindo alcançar esses objetivos, talvez você precisa reajustar, talvez você precisa refazer esse planejamento. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. O planejamento, ele pode ser mudado. Planejamento pode ser mudado. Pode e deve, tá? Pode. Todo planejamento pode ser mudado. Todo planejamento. Você planejou o teu dia, você queria fazer isso, fazer aquilo. Aconteceu um imprevisto, você vai ter que mudar o teu plano. Ajusta, mas o objetivo continua lá. Faça o que tiver que ser feito, mas para continuar na direção do objetivo. Às vezes você está batendo no muro, batendo no muro, batendo no muro, e se você virar à direita, você vai encontrar a porta. Você não vai precisar bater a cabeça no muro. Você vai ter um acesso, mas você fica insistindo tanto naquela direção que você esquece de olhar para o lado. E às vezes está muito mais fácil do que você imagina. Muito mais simples do que você imagina. Se faz sentido, continua, tá? Toma cuidado para você não ficar abandonando coisas que faz sentido. Ajustar a rota é inteligência. Abandonar constantemente o processo é autossabotagem. Ajustar a rota faz parte do processo de crescimento. É para quem é inteligente. Quando você abandona constantemente o processo, você está se auto-sabotando, tá? E às vezes você nem percebe que você está fazendo isso. E aí, a constância constrói a confiança. Existe um resultado da constância que muitas vezes não recebe a atenção necessária. Ela constrói confiança. Quando você é constante, você mesmo se torna uma pessoa confiante. E as pessoas começam a confiar em você também. Quando você começa a cumprir regularmente aquilo que você promete, para si mesmo algo muda. Você começa a confiar mais na própria capacidade de continuar. Então, todas as vezes que você faz aquilo que você diz que faria, fortalece uma confiabilidade pessoal, você desenvolve um caminho neural e o teu próprio corpo, o teu próprio cérebro começa a confiar em você. Então você começa a desenvolver uma certeza silenciosa. Quando eu decido, eu posso continuar. Aí eu vou abrir um segredo aqui para vocês, tá? Mas não conta para ninguém. O meu cérebro já entendeu que se eu falar que eu vou fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu treinei. Eu treinei e treino o meu cérebro. Eu tenho que tomar cuidado em dizer o que eu vou fazer. Porque se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. E o meu corpo já sabe disso.
O meu cérebro já sabe disso. Então, se eu falar que eu vou correr 10 quilômetros, eu vou correr 10 quilômetros. O meu corpo sabe disso. Ele não vai me sabotar porque eu defini, porque eu não negocio. Eu não fico negociando comigo mesmo. Eu não desisto no meio do caminho. Se eu definir que eu vou fazer, eu vou fazer. Mas não, nem sempre foi assim. Hoje é assim porque eu treinei, porque eu desenvolvi isso e porque eu comecei a cumprir com aquilo que eu falo. Todas as vezes que você conta uma mentira para você e acredita, o teu corpo te leva a permanecer na mentira. Por que que eu falo isso? Porque se você não vai cumprir, não prometa. Inclusive, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Isso para tudo, tá? Não é só para as pessoas que estão lá fora, não. É para você também. Porque quantas vezes você fica mentindo para você que você vai fazer e você não vai? Ah, segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu vou para academia. Segunda-feira eu vou ler um livro. Segunda-feira eu vou estudar. E aí você não faz. Isso é uma mentira. Eu não vou chegar nem no ponto de falar sobre a mentira, mas só vou deixar um versículo bíblico para você ler depois. João 8, 43, 44. Leia depois lá, João 8, 43, 44, sobre a mentira. A Bíblia também fala sobre isso. Abre aí, o Matheus, e faz a pergunta aí no microfone. Ô, Nil, não poderia deixar de perder essa oportunidade, uma vez que você tem esse treinamento tão sofisticado de uma vez determinado, logo não desistir. E aí a gente já comentou anteriormente que se um livro já não faz sentido, não cabe eu findar ele, uma vez que ele não me conectei com o meu propósito e não gostei. E aí fica muito difícil distinguir quanto que é uma autossabotagem, quanto que é uma desistência, quanto que é uma fragilidade e quanto que é um desalinhamento do propósito, quanto que não faz sentido, quanto que é incoerente continuar. Porque uma coisa é você desistir pelo simples fato da dor do processo, e uma coisa é você desistir porque não faz sentido mesmo. E como distinguir? Qual que é o mecanismo para fazer a identificação, para não ser um fraco e, consequentemente, exercer as ações necessárias para chegar até o fim do que é coerente, do que está alinhado? O mecanismo é bem simples. Anota aí para vocês não esquecerem. Se chama constância. O mecanismo é a constância, porque é, continuar vai mostrar para você se faz sentido ou se você só está querendo desistir. Porque hoje você não vai enxergar todos os resultados. Talvez amanhã ainda não. Talvez depois de amanhã ainda não. Mas dentro de uma semana, você já começa a perceber se faz sentido ou não. Você já começa a perceber se você está negociando com você ou não. Então, aí entra essa palavrinha mágica, que é a constância. Essa senhorinha, né? Vamos colocar assim, a senhorinha, que é a constância. Porque ela vai nos mostrar se realmente faz sentido ou não. Por quê? Tem coisas que não faz sentido. E aí você vai ver no dia a dia. Poxa, isso aqui está sendo um sacrifício, mas não está sendo um sacrifício bom, porque não está me levando para onde eu gostaria. Não está me conduzindo para o meu objetivo. Pelo contrário, está tirando força, está tirando energia. Eu já li livros que eu não gostei, mas o conteúdo era essencial para o que eu precisava. Então não foi aquela leitura prazerosa. Só que eu precisei virar uma chave ali. Poxa, já entendi que não vai ser legal. Já entendi que o livro não vai ser gostoso. Eu já li livros de inteligência emocional, cara, chato pra caramba, muito técnico, mas eu precisava daquelas informações. Eu continuei. Assim como eu peguei livros, não faz sentido. Tá totalmente desconecto. Não tem nada a ver com o que eu estou buscando. Não preciso passar 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês lendo esse livro. Puf, fechei. Não serve para mim. Não serve, não recomendo. Ponto. Acabou porque abri espaço
abre espaço para a leitura de um outro livro. Boa, Michele. A Arte da Guerra também. Tá? É um livro complicado, mas é um livro bom e eu não recomendo para todo mundo, dependendo da fase que ela esteja. Dependendo da fase que você esteja, você não vai entender. Talvez vai ser maçante para você. Dependendo da fase que você esteja, você precisa. Então, esse é o ponto. Para você entender se você está se sabotando ou não, poxa, se eu continuar, eu tenho resultado, vai me levar para onde eu quero ir? Porque, vamos pegar o exemplo da academia. Eu estou trazendo o exemplo da academia porque não é fácil você ir para academia todos os dias, é chato. Não adianta a gente falar que é legal. Tem gente que até gosta, mas é chato. É chato, né? Você ter que ir todos os dias. Aí depois você vai lá, você malha e tal, você sai gostoso, pô, que bom que eu vi e tal, já cumpri, porque é uma coisa que o nosso corpo precisa, atividade física. Mas, tá, é chato, é cansativo, mas tem que ser. Eu tenho que ir pelo menos 3 vezes na semana. Eu tenho que praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana. Porque o meu corpo precisa das substâncias que são produzidas através da atividade física. E aí eu puxo da orelha de você que não faz nem um dia na semana. Pelo menos uma caminhada. Você não gasta nada fazendo a caminhada, tá? Não gasta nada. Ainda é de graça. Você caminhar nos parques, caminhar na rua, tá? Por enquanto não estão cobrando impostos ainda. Quem sabe um dia já vão cobrar, né? Já está virando comum, vão querer cobrar de você. Já estão cobrando o sol, né? A energia solar. Então, cobrar caminhada na rua não está difícil. Mas é necessário. É importante que aconteça. Então, dando sequência aqui no que a gente estava falando, né, você começa a desenvolver uma certeza silenciosa. Quando eu decido, eu posso continuar. E aí vai ficando muito mais fácil, porque o teu corpo não vai resistir, porque ele sabe que você está falando sério. Ele sabe que você vai cumprir com aquilo que você falou. Então, o teu corpo vai te levar a extrair o resultado daquilo. Então, a constância produz resultados externos, mas também constrói uma força interna fundamental. Você deixa de confiar apenas na sua motivação e passa a confiar na sua capacidade de permanecer. A primeira vez que eu corri uma corrida de 10 quilômetros, e era uma corrida oficial do calendário de Curitiba, eu olhei e falei assim: eu nunca corri 10 quilômetros na minha vida. Eu não tinha me preparado para correr 10 quilômetros. Eu ia correr 5. Faltando uma semana para a corrida, a gente ia fazer um revezamento. Eram 4 pessoas, cada um correndo 5. A pessoa que chamou para fazer essa corrida, ele é ultramaratonista, corre 56 quilômetros. Essa pessoa falou assim: não, a gente vai correr em 4. Aí uma das pessoas desistiram, não podia correr em 3. Só podia correr em 2 ou em 4. Cada um faria 10 ou cada um faria 5. E ele falou: eu vou correndo os 21, né, e vou correndo do lado de vocês. E ele fez todo o trajeto e eu revezei com outra menina. Só que eu tinha uma semana só. Eu consegui correr 8 quilômetros durante a semana, mas não consegui correr 10. Só que eu falei: quem corre 8, corre 10. Se eu corri 8 quilômetros, eu consigo estender mais 2 quilômetros. Eu posso não ter o tempo ideal, mas quem corre 8, corre 10. E eu fiz isso. E tem um detalhe: eu passei 2 quilômetros ainda da linha de chegada. Eu iria até o final. Eu só não fui porque foi minha primeira corrida e eu não estava preparado com a vestimenta e o meu short, em vez de me ajudar, estava atrapalhando e minha perna ficou pegando uma na outra e já não tinha mais condições de chegar. Mas eu ia me desafiar a chegar nos 21, porque eu sabia que estava legal ali, tava bem ainda, dava para ir. Mas aí, por limitações físicas, eu poderia me machucar muito mais até do que eu me machuquei. Uf, parei, porque eu já tinha cumprido com aquilo que eu fiz. Então não tinha necessidade de fazer mais, porque a meta já tinha sido cumprida. Então, não desistir no meio do caminho vai fazer com que você extraia os resultados. Permanecer, né, vai mostrar que você pode, que você confia. Né? Então, hoje, se eu quiser me preparar para uma corrida de 21, eu sei que eu consigo. De 21 quilômetros, eu sei que eu consigo.
E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui para vocês, né? Vou trazer o exemplo aqui da Amazon. A Amazon começou em 1994. A maioria das pessoas acham que a Amazon começou agora há pouco, né? Porque começou a ver a Amazon de um tempo para cá. E ela começou como uma livraria online. Então, durante anos, a empresa reinvestiu grande parte dos seus recursos em infraestrutura, tecnologia, logística e expansão, enquanto muitos olhavam apenas para os resultados financeiros de curto prazo. O Jeff Bezos, que é o criador da Amazon, hoje ele é, acho que o segundo ou terceiro mais rico do mundo, trabalhou com uma visão de longo prazo. A empresa continuou expandindo categorias, melhorando a experiência do cliente e construindo estruturas que inicialmente exigiam investimento constante. Então, hoje, quando alguém olha para a Amazon, vê uma gigante global. Hoje ela é uma gigante, fatura muito. Mas a pergunta é: quantas decisões aparentemente pequenas precisaram ser repetidas durante décadas para que isso acontecesse? Uma construção, uma decisão após a outra. Hoje a Amazon ela se tornou uma referência. Hoje a Amazon vende livro mais do que centenas de livrarias juntos. Todo mundo que escreve um livro tem interesse em colocar na Amazon, porque é uma vitrine. É uma vitrine. As pessoas compram muito. A Amazon vende muito. Mas ela precisou decidir pequenas decisões, ela precisou permanecer. E vou te dizer uma coisa: olha para 1994. O que nós tínhamos de tecnologia em 1994? 1994 foi quando aconteceu a morte do Ayrton Senna. 1994 foi quando o Brasil foi campeão do mundo, tetracampeão. 1994 foi, se eu não me engano, eleição no Brasil. Se eu não me engano, foi quando o Fernando Collor assumiu, acho que foi em 93, 94 que teve a mudança do real. Se eu não me engano, foi em 94 a mudança do real. Se eu não me engano, 94 foi quando surgiu o real, né? 94. Em 1994, o real valia mais do que o dólar. Eu morava na fronteira com o Paraguai e com R$ 1 nós comprávamos coisas que eram US$ 1. Real valia pra caramba. A Amazon foi fundada aí, nesse contexto, com visão de futuro, futuro, de crescimento. Quantos desafios será que eles enfrentaram de 1994 para cá? Mas tem uma outra empresa aqui que eu quero chamar a sua atenção, que eu quis trazer aqui para você perceber. Todo mundo conhece, né? A BIC. Quando nós pensamos em grandes resultados, muitas vezes imaginamos algo complexo, revolucionário ou completamente fora do comum. Mas a história da BIC nos mostra outra perspectiva. A caneta esferográfica não precisa ser um objeto sofisticado. A grande força estava em criar um produto simples, funcional, acessível e que pudesse ser produzido e distribuído em grande escala. Então a lógica era clara: fazer bem, repetir e ampliar. Então, enquanto muitas pessoas procuram constantemente a próxima grande ideia, a BIC construiu parte da sua força a partir de algo extremamente simples, uma solução que as pessoas utilizavam todos os dias. E aí vamos lá. A mesma estrutura, a mesma BIC é a mesma que você tem hoje. E aí surgiu várias outras marcas a partir dela. E ela só continuou. Tem caneta de tudo que é tipo hoje, não tem? Mas nada supera uma velha e boa Bic, né? Tem caneta que se você... Ó, essa daqui não é Bic.
mas ela usa a mesma tecnologia da BIC. Vou ver aqui se não é, né? Ela não é a tradicional. Não, não é. Mas ela usa a tecnologia da BIC, que é a esferinha que tem aqui, ó. Eles não precisaram ficar inovando com a caneta. Claro, algumas coisinhas melhoraram e em relação hoje você pode deixar ela de cabeça para baixo e a tinta não cai mais. Antigamente você não podia deixar assim, né? Que estourava. Então algumas coisas melhorou, mas na estrutura dela não mudou nada. Eles só continuaram fazendo isso e continuam fazendo, tá? Continuam fazendo. A velha e boa Bic continua. Aí eles aprimoraram, aí eles lançaram outras linhas de caneta. Aí eles lançaram outros produtos. Quer ver? Só de falar aqui já arrepia. A lâmina de barbear da Bic. Quem já fez, quem já usou a lâmina de barbear da Bic, até arrepia, assim, porque parece que ela vai arrancando os pelos, assim. Aquela de uma lâmina só. Horrível, né? Mas vende pra caramba. A primeira vez que você usa, beleza. Se for usar uma segunda vez, acabou. Mas ela não precisou ficar mudando. Ela só precisou continuar fazendo o que estava dando certo. Há décadas, né? Há décadas. Ela continua fazendo. É a história do básico, o básico que dá certo, ela só continua fazendo. Só continuou fabricando. Porque está dando certo, continua fazendo. Então, o extraordinário nem sempre nasce de uma ação extraordinária. Muitas vezes nasce de uma ação simples executada com constância em uma escala que poucos estão dispostos a sustentar. E eu quero deixar uma tarefa prática para vocês, que é o desafio da linha contínua. Então, para essa semana, você vai iniciar uma grande transformação. Vai escolher uma ação importante que já começou a construir nas últimas aulas e terá como objetivo principal preservar essa continuidade. Então, durante os próximos 7 dias, você vai definir uma ação que será executada diariamente. Escolhe uma ação e vai executar todos os dias. Antes de começar, estabeleça 3 níveis de execução. Nível ideal, aquilo que você gostaria de realizar em um dia normal. Nível reduzido, aquilo que você fará em um dia mais difícil. E nível mínimo, a menor ação possível para não romper completamente a sequência. Ou seja, você vai ter que fazer todos os dias. Então, nível ideal, aquilo que você gostaria de realizar em um dia normal. O que você pode fazer dentro dessa ação que seria ideal? No dia que for mais difícil, vai ser um nível reduzido. Você não vai poder fazer tudo o que você gostaria. Mas o que você poderia fazer nesse dia mais reduzido? E o mínimo, né? A menor ação possível. Não, hoje, pelo menos, eu tenho que ler uma página do livro, digamos assim. Pelo menos eu tenho que andar 1 quilômetro. Pelo menos eu tenho que fazer isso. O nível mínimo, o mínimo, o mínimo. Você vai lá e faz o mínimo. O mínimo. Por exemplo, se o seu objetivo é estudar, nível ideal, 60 minutos de estudo. Nível reduzido, 30 minutos. Nível mínimo, 10 minutos. Ou seja, você não vai perder o hábito, você vai continuar no hábito de estudar, mas não no nível ideal, mas no mínimo que você estabeleceu. Então, o objetivo dessa tarefa é ensinar algo importante. Existem dias em que você não conseguirá entregar o seu máximo. Tá tudo bem, tá? Você não vai conseguir entregar o seu máximo todo dia. Mas não significa que precisa entregar zero. Você tem que entregar alguma coisa. Você precisa entregar alguma coisa. Então, durante 7 dias, você vai registrar qual foi o nível de execução que conseguiu realizar hoje. No final da semana, responda em quais momentos eu costumava parar completamente, mas agora consegui manter algum nível de continuidade. Essa pergunta-chave você vai precisar. E aí eu abro para dúvidas e perguntas. E eu quero que você entenda de uma vez por toda nessa aula aqui, só para a gente fechar, que não precisa fazer tudo. Não precisa ser nível ideal todos os dias, mas não pode ser menos do que o nível mínimo, tá? Não pode ser menos do que o mínimo. Por isso você precisa estabelecer qual que é o mínimo que você tem que fazer, qual que é o mínimo que você tem que entregar. Aí eu abro para dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Esse é o momento de vocês falarem, que eu sei que vocês estão doidos para falar. Então aproveitem essa oportunidade.
Vou compartilhar e acho que vai ajudar, ajudar não, né? Dar uma respondida também, agregar na resposta do Matheus. Matheus, toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu sempre estou participando de vários projetos, sempre estou vinculada em alguma coisa, sempre estou vinculada em fazer algo. Eu até passei para as meninas na última mentoria, colocar na lista os seus objetivos. Vamos supor, você tem um projeto que você está participando, aí você coloca uma lista no meio e faz o pós e o contra daquilo ali, o que que aquilo está agregando, o que que aquilo não está agregando, e eu sempre tomo minhas decisões baseadas nisso. Eu vou analisar, porque de repente você só precisa mudar a rota, não precisa desistir, e às vezes você está só cansado. Então, eu estou cansado, então eu posso dar uma pausa. Se for projetos com outras pessoas, você vai falar, ó, vou precisar dar uma pausa aqui, não estou desistindo, mas no momento eu preciso cuidar de algumas coisas que estão relacionadas a mim, e você vai fazendo isso de tudo, dá certo para faculdade, para relacionamento, para projetos, para livro, para tudo. Se você conseguir fazer isso, você vai fazer uma lista no meio e escrever, vamos supor aqui, faculdade. Eu durmo, na faculdade, o que que eu perco fazendo a faculdade e o que que eu ganho? Então, se a lista de percas for maior, aí você não precisa fazer a faculdade, que ela está te tirando mais do que te dando mais. E aí fica bem fácil de fazer as decisões só assim, porque se ficar pensando só, será que tá ruim? Porque de repente não tá ruim, tá precisando só mudar a rota. De repente não é o projeto, é a ação do projeto. E de repente é o projeto, a leitura de um livro, a caminhada, qualquer coisa que seja, se você não tiver a mesma perspectiva, né, de ver as coisas da forma que o Nil falou, faz assim que te traz uma clareza bem legal. Eu faço assim, aí eu faço e eu olho essa lista durante uma semana, durante às vezes até um mês. Por quê? Porque de repente eu vou trocar ali, eu tô cansado, mas tá cansado porque tá fazendo muito ou tá cansado porque tá cansado? Aí no outro semana eu tô olhando, já não tô tão cansado, então não era sobre o cansaço. É bem legal assim essa dinâmica. Obrigado por compartilhar. Perguntas? Perguntas? Bom dia a todos. Bom dia. Interessante essa parte que o Nil falou sobre começa, para, e chega uma altura que a gente acha que não tem capacidade. Isso foi mesmo interessante, porque ontem ainda a gente estava falando isso aqui em casa, e eu acho que ele, como meu mentor, algumas coisas que aconteceu na minha vida esses dias, nos projetos, a Aline também tem me acompanhado, eu estou lá no 21 dias do Resgatando o Feminino. E é muito importante isso que ela falou, porque às vezes a gente tem tanta quebra de começa um projeto, começa uma coisa, entra no projeto de alguém, vê que fez a coisa errada, e às vezes dá uma pausa e olhar para dentro de nós, que foi o que eu fiz, entrei no 21 dia de Resgatando o Feminino, e dei uma pausa, tipo, olhei mais aqui para dentro de casa, para o meu casamento, às vezes é a melhor coisa a se fazer, porque senão constantemente você acha que falhou numa coisa, o nosso cérebro pensa, você precisa fazer algo de novo, aí você começa outro livro, não sabe se é aquele livro. Comigo aconteceu esses dias e o recalcular rota tem muito isso, que às vezes você fala, tem que recalcular rota, você fica um bocado perdido no próximo passo. Obrigado por compartilhar. Mais alguém? Seu microfone está desligado, viu, Vilma? Seu microfone está desligado, Vilma? Ligou? Ligou. Ah, eu tenho uma dificuldade de encontrar esse microfone. Esse é meu desafio, aprender a lidar com ele. É, eu queria falar muito, o rapaz aí, né, o Matheus falou sobre como eu posso decidir se eu estou indo no caminho certo, qual é as dúvidas, e isso é muito impactante porque a gente tem mesmo essa dificuldade de saber se a gente está indo no caminho certo. Mesmo quando hoje a gente está nessa mentoria, né? O Neil é um maestro em decifrar e ajudar a gente a esclarecer esse tipo de dificuldade mental, porque a gente tem muitos bloqueios no meio do caminho que faz a gente pensar que a gente não vai conseguir, por várias dificuldades que a vida vem pondo, as surpresas, né? Que a vida vem dando no meio do caminho. E eu nem falo pelos outros porque, né, eu sou exemplo de mim mesmo nos bloqueios.
E quando eu vim para cá do Brasil, lá no Brasil eu tinha carro, dirigia, até o trator do meu marido eu conduzia, ajudava ele na terraplenagem e mexia com o caminhão. Eu tinha uma liberdade, assim, eu dirigia quilômetros, eu ia para Belo Horizonte, ia para o centro de Vitória, que são capitais. Eu não tinha bloqueio com dirigir. Tive um acidente em 2012, deu perca total no meu carro, quase morri com as minhas duas filhas dentro, né? Por obra e graça do Senhor, estou aqui. Mas aí eu não criei bloqueio. O mais difícil foi quando eu cheguei aqui na Espanha, porque eu vim com tanta vontade de que ia dar tudo certo, que quando eu cheguei aqui, que eu vi um novo mundo, uma nova rota, eu tive um impacto muito grande. E para falar para vocês que tem 10 anos que eu não pego no carro. Eu peguei no carro aqui 3 vezes e com muito medo. Não consegui dirigir aqui na Espanha. Por medo das regras, por medo das consequências, por não ter documento e ter medo do que poderia acontecer. Hoje, mesmo com o meu documento, podendo dirigir, eu ainda sinto esse medo. E aí ficou aquela pergunta, gente, aonde foi que eu me bloqueei, que eu cheguei aqui, todo mundo, as minhas filhas, por exemplo, com 1 ano e meio, 2, todo mundo comprou o carro e falava, mãe, pega o carro, mãe, dirige, mãe, vai fazer isso, mãe, vai resolver aquilo. Gente, eu dirigia caminhão, eu dirigia trator, dirigia Fusca, eu dirigia bicicleta, qualquer coisa de moto. Eu tenho vários relão de moto, porque eu tentava pegar a moto e ainda ir para a roça. E acabando que aqui eu bloqueei. E isso bloqueou também a minha vida pessoal e financeira, porque eu custei muito para desenvolver no mercado, tentando descobrir a saída e com medo do que eu podia oferecer e não ser aceita. Quando eu comecei a pensar que eu podia fazer algo, foi quando eu me vi no fundo do poço, que eu tinha que sair para frente de algum jeito. Então eu tinha que encontrar um motivo maior que me fizesse ir para onde eu queria ir. E eu comecei de novo, com muita dificuldade, mas qualquer coisa que acontecia, eu me retrasava. Eu me retrasava, ao ponto que quando eu falei, não, não é possível, eu não vou ficar aqui toda a vida nesse perrengue. Eu sei fazer, sei por onde começar. Então, aí trabalhar em outros centros de beleza, que no meu caso era esse, né? Sair de dentro do serviço de limpeza, porque eu estava muito focada ali na limpeza, mas não era o que eu queria. Eu estava para criar um suporte financeiro e fazer uma rota, mas o meu objetivo era os cabelos. Eu sempre estava no meu coração o sonho, o dia que eu ia poder entrar no salão, mas aí eu tinha medo de ser aceita, porque eu não sabia falar espanhol, porque eu não tinha documento. Eu fiquei 7 anos sem documento. Então, um dia alguém me deu a oportunidade, fui trabalhar para uma dominicana e ela falou: Nossa, você é muito bom no que você faz, fica comigo. Só que a mulher me fazia eu trabalhar 14 horas por dia. Eu entrava 9 e saía 10, 11 da noite. Então, assim, eu cheguei no ápice do meu cansaço. Aí eu falei: Não dá para mim. Se eu tiver que trabalhar no salão e ser desse jeito, eu vou aguentar 5 anos, vou estar acabada. Não vou aguentar, minha saúde não me permite. Foi quando eu nichei, sem um centavo no bolso, gente. Se eu falar para vocês que eu tinha 1 euro no bolso, eu estou mentindo. Meu marido pegou o único dinheiro que ele tinha no bolso e negociou o salãozinho que eu comprei financiado. Era o salão tamanho de um quarto quadrado, 3 metros quadrados. 3 metros quadrados. Mas lá dentro eu realizei meu sonho de ter meu primeiro negócio, sem documento, com minha tarreta de asilo vencida. Eu abri o negócio e comecei. Mas o medo não deixava eu avançar. Mas só um detalhe importante: a constância. Você não Eu parou estava no meio do fazendo caminho. tudo pensando aonde eu queria ir. Você foi construindo, construindo, construindo. Por mais que foi desgastante trabalhar 14, 16 E horas por dia e tal, você foi construindo, foi construindo. sim, Chegou um momento mas eu que demorei para desbloquear porque eu achava incapacidade, eu achava que eu não estava preparado para o mercado, eu não conseguia obter as informações, eu achava que eu não tinha público para pagar aquele trabalho, eu achava que tinha pessoas muito a nível bem superior que eu. Então eu falei, eu só precisava de uma oportunidade e de algo que me fizesse mais além, para desbloquear. Então, quando eu desbloqueei, que eu vi que eu era capaz, eu falei: eu não volto para trás. Eu não vou mais limpar a casa para os outros, porque eu consigo, eu posso. Tá difícil, mas eu vou assim mesmo. E hoje, quando eu falo para as pessoas, gente,
é muito de Deus na vida da gente. Quando a gente coloca Deus na direção de todos os nossos objetivos. Quando eu falo assim, quem é o seu maior objetivo? Qual é a sua maior objeção e quem é o seu condutor? Fala, não, não existe outro, é Deus. Quando eu coloquei ele na minha frente, eu falei, Senhor, abre as portas e me dá a sabedoria dos passos que eu preciso tomar, porque eu sei que eu estou sozinha nesse objetivo, porque é uma vontade minha, esse é meu, e é cada um por si, porque quando eu quero algo, é eu que tenho que ir por ele. Não existe como eu falar, Nil, eu não estou conseguindo entender da mentoria, queria que você viesse aqui e resolvesse. Ele pode vir 20 vezes, mas se eu não colocar em prática os meus desejos de alavancar e praticar, que fazer até dar certo, eu não vai lograr. Então, assim, persistir, gente, por favor. Deus em primeiro lugar, saúde, consistência e fazer até dar certo. Mesmo que a gente não fica famoso, mas a gente sai da onde a gente está e dá o primeiro passo. E vai ser engrandecedor. Pegar um gancho do que você falou aí, e havia lembrou bem, né, da questão dos bloqueios. Então, enquanto você não resolve aquilo que precisa ser resolvido nesse processo, você vai enlarguecendo até você estar preparado. Então, quanto antes você resolver bloqueio, quanto antes você entender como você funciona, quanto antes você resolver seu passado, mais rápido você vai conseguir. Lembra que a gente falou lá de um processo de aceleração? Então, algumas pessoas conseguem mais rápido, outras demoram mais. A constância está nesse processo. Você vai acabar conduzindo, você vai acabar levando isso tudo por mais tempo ou vai resolver mais rápido, depende muito de você. Então, esse é o ponto, tá? Permanecer, continuar, mais alguma coisa, mesmo? É que tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone. Abre o microfone. Abre o microfone. Ela não tá ouvindo. Abre o microfone. Aí. Ela é bem. Vem cá, Nayara. Essa aqui já é minha convidada para o próximo GPS, que vai Olha ser aí. a minha suplente, Tá tá? bom. Tô treinando ela, que ela vai ser a Amora de sucesso. Aí. Amém. Algo mais? Alguma pergunta?